Paz do Senhor, meu amado. Vamos continuar então com os nossos estudos bíblicos. E hoje o Senhor prepara uma surpresa para nós, prepara um tema super importante, super interessante, que diz respeito ao seu próprio nome, o nome de Deus. Apesar de que na nossa Bíblia, muitas das traduções dos nomes que eram usados para representar Deus foram traduzidos como simplesmente Deus. Mas eu quero mostrar a vocês a riqueza do nome de Deus e a importância que o nome de Deus tem para as nossas vidas. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É isso que nós queremos fazer. Venha comigo para nós detalharmos melhor esse assunto. Por que o nome é importante? No Antigo Oriente, onde os judeus habitavam, onde hoje é Israel e onde toda a parte oriental existiu, o nome tinha uma importância muito grande. As pessoas davam nomes aos seus filhos, aos seus parentes. Deus dava nome às pessoas. E o nome, quando ele é dado, quando ele é recebido, ele tem alguma significância, ele tem algum sentido. O primeiro aspecto que a gente leva em consideração quando nós estudamos o nome de alguém é que este nome expõe o interior, a essência. Chamar alguém pelo nome é conhecer esta pessoa no seu íntimo. Então, quando eu conheço esta pessoa, eu sei da sua essência, eu sei da sua intimidade. O nome, ele reflete um caráter, a natureza da pessoa, como ela é, quais as características que esta pessoa tem. Quando nós aplicamos este conhecimento para Deus, nós vamos ver que isto se completa no sentido de que Deus manifesta-se ao homem. Então, eu não tenho condições, o meu raciocínio, o meu intelecto, a minha inteligência não é suficiente para conhecer a plenitude de Deus. Não é suficiente para conhecer tudo de Deus. Então eu preciso de um auxílio. Em verdade, Deus vem nesse auxílio dando a conhecer. Então ele se manifesta, ele expõe o seu caráter, a sua natureza, ele expõe a sua essência. Devagarinho, porque às vezes a gente não consegue entender. Então ele faz isso, ele manifesta-se para nós. Por isso é importante conhecer os nomes, porque nós conheceremos o seu interior, a sua essência, o seu caráter, a sua natureza, aquela que é manifesta. Antes de nós falarmos especificamente sobre o nome de Deus e toda esta manifestação, estas características de Deus, o Senhor me leva a tratar de um outro assunto interessante e que diz respeito à nossa vida espiritual. Já que nós estamos falando de nome, eu vou aproveitar essa oportunidade. Veja lá, quando eu recebo um nome, quando as pessoas recebiam um nome, elas tinham então exposta para todo mundo a sua característica, a sua essência, a sua natureza. Então todo mundo que conhecia aquela pessoa, que sabia o seu nome, sabia a sua essência, a sua característica, a sua essência, o seu interior. Entretanto, alguns nomes eram dados e eles não refletiam coisas boas sobre a pessoa. E eles acreditavam
que, uma vez que recebe o nome, ele passa a vida inteira carregando aquela característica. E isso não é legal quando nós temos um nome que reflete não uma qualidade, mas um defeito, né? Então, nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes em que estas pessoas, ou algumas pessoas, tiveram um encontro real com Deus. Eles encontraram Deus, conheceram Deus na sua essência e a sua vida foi modificada. Então, o que acontece aqui é que ocorreu uma mudança no nome, porque a vida destas pessoas foi mudada. O primeiro deles que eu quero lembrar aqui com vocês é Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado. Deus, quando encontra Abrão, faz uma aliança com Abrão e muda o seu nome de Abrão para Abraão. Então, essa única letrinha que é colocada a mais muda o sentido da palavra, muda o nome para Pai das Nações. É o que está lá em Gênesis 17, 4, 6. Eu vou ler rapidamente apenas a parte que nos interessa e depois, se o amado quiser, volta lá, lê a passagem toda, porque ela é muito linda. Então diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Eu tinha separado já para nós ganharmos tempo. Então, de pai exaltado, e é verdade, ele nem filhos tinha, né? Ele vira Abraão, pai das nações. É uma aliança que Deus faz com Abraão, ele muda o nome de Abraão e cumpre esta promessa na vida de Abraão. Então Deus muda o nosso destino, Deus muda a nossa vida, sim, Ele muda a nossa vida, Ele faz alianças conosco, Ele nos dá promessas e Ele cumpre as promessas que Ele faz. Na sequência, ele encontra com Saraí. Ora, se Abrão iria ter filhos, ele deveria ter filhos com a esposa dele, que era Saraí. O nome Saraí é alguma coisa que signifique estéril, ou seja, é uma mulher que não poderia ter filhos. Então, quando ele se encontra com Sara, quando Deus se encontra com Sara, ele diz: você também vai ter a tua vida mudada. Então, você vai passar de Saraí para Sara. Ele, tirando uma letrinha, ele muda toda a vida de Sara, tornando-a uma princesa, que é o nome, o que o seu nome significa. Em Gênesis 17, é o mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, 15 e 16. Disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E de fato, essa é uma aliança que Deus fez e ele honrou isso. Ele muda o nome de Saraí para Sara e ela acaba por ter filhos. E na sequência histórica, na história que a gente vê, essa promessa foi até a formação de um povo inteiro. Estes são os chamados patriarcas. Esse é a primeira pessoa que Deus tomou para si e dela fez todo um povo. Olha o que acontece um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais adiante, descendente de Abrão era Jacó. O nome Jacó quer dizer traiçoeiro, enganador. Imagina você viver a vida sendo chamado de traiçoeiro, enganador. E esse é o significado do nome Jacó. Quando ele tem um encontro com Deus, quando ele luta com o anjo do Senhor,
e ele prevalece, o nome dele é mudado e ele passa a ser pai de uma nação inteira, que é Israel. Israel toma o seu nome, porque significa aquele que luta com Deus e prevalece. Olha lá em Gênesis, um pouquinho mais para frente, 32, 27, 28. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então aqui nós vamos ter uma mudança de toda uma vida. Aquele que era traiçoeiro e enganador passa a ser aquele que luta com Deus e prevalece. E toda uma nação, não só física, mas espiritual também, toma o nome desta pessoa. Ou seja, Israel passa a ser um povo que existe ainda hoje e passa a ser todo um povo espiritual que toma o nome de Israel, porque nós somos o Israel celeste. Ah, só existe isso no Velho Testamento? Não, meu amado, existe no Novo Testamento também. Simão teve o seu nome mudado. Simão, apóstolo do Senhor, teve o seu nome mudado lá no finalzinho da história, pouquinho antes de Jesus ascender aos céus, junto a Deus, ele muda o nome de Simão. Isso está em Mateus 16, 18. Diz assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido, era Simão. O significado da palavra Simão, do nome Simão, é ele ouviu. E aqui nós temos uma coisa super interessante. Por quê? Porque Simão ouviu a voz de Deus. Olha que interessante, o nome ele ouviu. E aqui ele ouviu a voz de Deus. Não foi uma pessoa que falou para ele. Não foram as pessoas, foi o próprio Deus que disse, este é o meu filho, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele declara isso. É a primeira vez que nós vamos ver isso. É a declaração dele. E porque ele fez isso, Jesus muda o nome dele de Simão, aquele que ouviu, Simão Barjonas. Bar quer dizer filho. Jonas é o nome do pai dele. Então, Simão Barjonas, aquele que ouviu, o filho de Jonas, que era o nome do Simão, passa a ser agora Pedro, que quer dizer rocha. E ele assenta nesta firmeza de declaração, ele assenta na rocha que é Jesus, porque ele declarou Jesus como Filho de Deus, tá? Ele assenta toda a igreja, como nós estamos assentados hoje, como nós somos hoje formadores desta rocha, desta igreja, porque nós compomos esta igreja. Né? E ele diz, mas as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa para você também, espiritualmente, isso significa para você também, porque você também declarou Jesus Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Então, para você também existe essa significância, esta promessa. E eu digo mais, existe uma outra situação que você já pode regozijar, você já pode louvar, você já pode festejar. Está em Apocalipse 2,17, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso significa, meu amado, que você já está nesta circunstância. Você já está nesta situação, porque
Nós somos vencedores. Nós somos inscritos no livro da vida. Nosso nome já está inscrito no livro da vida. Mas que nome eu tenho? Eu não sei. O meu nome, Eleni, ele já foi mudado. Já numa pedrinha branca está escrito o meu novo nome. O nome de vencedora. O nome de quem há de vencer, né? Diz o Espírito às igrejas, um novo nome está escrito. Portanto, você já tem um novo nome, porque você já é uma nova criatura. A tua vida já foi transformada. Se a tua vida já foi transformada, o teu nome já foi mudado. Por enquanto, nós vamos nos chamando deste nome que nos foi dado no batismo, né? Nos foi dado na certidão de nascimento. Por enquanto, você me chama de Eleni. Por enquanto você se chama com o próprio nome que lhe foi dado. Mas, na eternidade, na vida eterna, nós já temos um outro nome. Muito bem. Então vamos lá. Vamos conhecer agora o nome de Deus, as suas várias características de acordo com o nome que ele tem. E aqui nós vamos observar na Bíblia toda 3 momentos especiais. Um primeiro momento é aquele em que o conhecimento do nome de Deus, ou os nomes que eram utilizados por Deus, haviam sido aqueles antes da autorrevelação, aqueles que já existiam no Antigo Oriente. Ou seja, já existiam nomes de Deus, e esses nomes de Deus eram utilizados não só para os outros deuses, falsos deuses, como também ele acabava sendo utilizado pelo nosso Deus, pelo nosso grandíssimo, altíssimo Deus, nosso Deus poderoso. Assim foi com Elohim, assim foi com Adonai. Estes nomes, principalmente Elohim, era utilizado para os outros deuses. E nós, então, não conhecendo o nome específico de Deus, porque ele não tinha se auto-revelado ainda, a gente acabava usando o nome que era corrente na época, que era conhecido na época. A utilização do nome de Deus, ela começa efetivamente, historicamente, quando nasce o filho de Sete. Lembrem-se lá, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e ocorreu, portanto, um crime gravíssimo, né? E Adão e Eva acabaram perdendo, de certa forma, os 2 filhos, porque um é morto, o outro é fugido. Então eles acabaram perdendo os 2 filhos. E aí eles têm um outro filho, um terceiro filho, o filho Sete. E Sete, quando ele tem um filho dele, né, o neto de Adão e Eva, a Bíblia diz que o nome de Deus começa a ser evocado. Então veja lá, Gênesis 4:27. Veja ali. 4:26, perdão, 4:26. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. E agora vem, olha aqui a informação que nós temos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então o povo agora começa a chamar Deus. Ele começa a invocar Deus. Ele começa a nominar aquele ser superior e começa a chamá-lo de Deus. Que nome ele está usando? Elohim, Adonai, El, Elion. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele começa nesta época, quando Sete tem o seu filho, né? Tem o seu filho Enos. Então é ali que Deus começa a ser evocado. E aqui acontece, um pouquinho mais para frente, acontece a revelação do nome de Deus. Então, uma coisa é as pessoas darem nome para Deus. Outra coisa é Deus dizer, o meu nome é este. Então,
quando ele diz o meu nome é este, ele está se auto-revelando. Então a auto-revelação não veio da cabeça do homem, porque nós não tínhamos condições de entender tudo que Deus é. Então o que acontece aqui é que Deus diz, você vai me chamar assim, porque eu vou me revelar para você desta forma. E ele dá um nome que é específico dele. O nosso Deus tem um nome que não é usado para nenhum outro Deus, que é Yahvé. Então, Yahvé, ele é representado por aquelas 4 letrinhas, e a gente vai explicar mais para frente o que significa. Mas a autorrevelação é quando Deus diz, você vai me chamar por esse nome, Yahvé. Então vamos ver quais são esses nomes. Os nomes de Deus, num primeiro momento, eu tenho 3 nomes principais. El, Elohim e Elion, que eram nomes dados para todos os deuses. Todos os deuses se chamavam assim. Inclusive algumas pessoas podiam ser chamadas desta forma. Tá? Adonai, que agora sim já era um pouquinho mais específico para Deus, e Yahvé, este é exclusivo, este não é usado para outros deuses, é só para o nosso Deus. Então são 3 linhas de nomes, são esses que nós vamos ver especificamente. Então o primeiro nome é o nome El. El é um nome, amados, o mais antigo possível, o mais básico possível, né? Ele significa forte, ele significa poderoso. Então, toda vez que nós tínhamos um ser forte, um ser poderoso, chamava-se ele. Podia ser uma pessoa? Podia. Aí é que está o problema. Podia ser uma pessoa. Então, uma pessoa forte, uma pessoa poderosa, poderia ser chamada de El. Ok. Na nossa Bíblia não está escrito ele, está escrito Deus. Porque quando traduz para o português, né, o el não é traduzido como forte, não é traduzido como poderoso. Ele é traduzido como Deus. Então eu não vou saber onde está um, onde está outro. Na verdade vai estar escrito Deus. Né? A origem, portanto, não é de Deus, não é da religião judia vinda de Deus. Não, ela é semita pagã, ou seja, existia em toda Canaã. Os povos que adoravam falsos deuses chamavam esses falsos deuses de El, chamavam de deuses. E, portanto, a palavra é uma palavra pagã. Né? E o interessante do El é que na Bíblia nós podemos reconhecer quando ele vem em combinação, quando ele vem com outros nomes. Por exemplo, nós temos 3 exemplos aqui. El Elyon, então eu junto 2 nomes originais dele. El Elyon, ele é traduzido como Deus Altíssimo. Ele está em Gênesis 14, 18 e 19. A passagem onde Abraão se encontra com Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Na nossa Bíblia está escrito Deus Altíssimo. Na nossa Bíblia está escrito assim, acabei de ler, está escrito assim. No original está escrito El Elyon. Então era sacerdote de El Elyon. A tradução para nós ficou Deus Altíssimo. Eu posso também encontrar uma outra combinação. Às vezes o El está junto com Shaddai. El Shaddai, você já ouviu falar, El Shaddai já é um nome mais comum. Ele quer dizer Deus poderoso. Então, Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, o Senhor aqui, ele, né? O Senhor aqui alguma outra palavra, mas aqui que é importante, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Eu sou Deus poderoso, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
E existe uma outra passagem juntando o El com uma outra palavra, que é o El Hai, e que significa Deus vivo. Isto está em Josué 3,10. Diz assim: disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo, El Hai, está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, ou seja, todos os povos pagãos que estavam em volta do povo de Deus. Então aqui ele fala Deus vivo. Não é uma imagem, não é uma pedra, não é de pau, é um Deus que vive. Esta é a diferença entre o meu Deus e o Deus desse povo todo aí. Né? O meu Deus é um Deus de verdade, é um Deus vivo. Tá? O problema do eu, aquilo que nós falamos para você. Eu posso aplicar para Deus? Posso. Eu posso aplicar para esses povos pagãos, para os deuses de pedra, de barro, de madeira, ele era aplicado, ele era dado para eles. Tá? Então, um problema. O segundo nome é Elohim. Elohim é o plural de El, portanto, ele é maior do que El. Ele já era forte e poderoso. Agora, Elohim é um plural, é uma coisa maior ainda. No Antigo Testamento, Elohim é utilizado 2.500 vezes. Tá? 2.500 vezes. O que significa Elohim? Quer dizer plenitude de poder. É o mais poderoso. Se aquele é poderoso, esse é mais. Ele é o mais exaltado. Ele é o maior, magnífico, poderoso mesmo. Tá? Em Gênesis 1:1 é a primeira vez que se utiliza qualquer palavra que diga a respeito a Deus, é aqui em Gênesis 1:1. O que está acontecendo em Gênesis? Deus está fazendo a terra, está criando a terra, todo ser vivo, inclusive nós. Ora, para fazer tudo isso do nada, precisa ter poder. Por isso, eles usaram a palavra Elohim, que quer dizer muito poderoso. Então, no princípio, Deus, Elohim, criou o céu e a terra. Aí eu tenho Deuteronômio 4:39 para mostrar para você como é que é esse nome em outra circunstância. Diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Porque ele está comparando agora Elohim, que é o nosso Deus, com com os outros deuses. E ele está dizendo, o nosso é maior, é poderoso. Ele sim é grande e é forte. Tá? 1 Reis 18:39, a mesma coisa. O que vem do todo povo, olha que passagem linda. O que vem do todo povo caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então eles estão dizendo: só o Senhor é Elohim, só o Senhor é Elohim. Né? Ele é o poderoso dos poderosos mesmo. Tá? E aí vem Isaías 45 para a gente fechar, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Olha o poder. Né? Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Portanto, olha o poder. Eu sou o Senhor, Elohim, e não há outro. Portanto, superioridade. E aqui, jovens, nós temos mais um problema. Elohim era utilizado também em outras circunstâncias, porque às vezes as pessoas se faziam de poderosas. E aí eles acabavam falando, né, Elohim como Senhor, Deus, para outras pessoas,
para outros deuses. Então, autoridades, alguns juízes eram chamados assim, algumas autoridades eram chamadas assim, alguns governantes eram chamados assim, e alguns anjos, quando se falava de anjos, também aplicava-se a palavra Elohim. Então eu tenho dificuldade aqui, porque não é um nome exclusivo, é um nome que era utilizado para várias pessoas. Elion é um terceiro nome dos mais antigos, tá? E ele quer significar altíssimo, no sentido de estar acima. Então você pode ver que ele está sempre relacionando Elion, ele está sempre relacionando com os céus ou com alguma situação muito alta, muito poderosa no sentido de estar mais alto, né? Então nós temos aqui, por exemplo, em Números 24:16, diz assim: fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. E aí ele usa a palavra Elion. O que viu a visão do Todo-Poderoso, a gente já acabou de falar, né, do Elohim, e que cai e se lhe abrem os olhos. E ele fala também em 2 Samuel, trovejou desde o céu e o Altíssimo fez soar a sua voz. Amado, às vezes a gente está assim, de boa, tá para chover, vem aquele trovejar que chega a balançar tudo. Não sei se o amado já ouviu isso. Faz ideia que se um trovejar de chuva faz esse barulho, faz esse sacolejo, imagina quando o nosso Deus se levanta e troveja lá dos céus. Não tem inimigo que fique em pé. Ele vai cair de medo. A perna não aguenta. Ele vai cair de medo. Porque esse é o nosso Deus, Elion, Altíssimo, o que troveja dos céus. O que troveja dos céus. Né? Salmo 9:2, o salmista diz assim, olha que coisa linda, né? Ele é todo poderoso, ele é altíssimo, ele tem todo esse poder, amado, mas ele sente prazer na nossa alegria e ele recebe com prazer o nosso louvor de alegria. Em ti me alegrarei, diz o salmista, e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele pode, com um sopro, acabar comigo, mas mesmo assim, eu me alegro nele, eu saltarei, cantarei, regozijarei de alegria diante dele, né? Porque ele é merecedor disso tudo. O Salmo 21:7, porque o rei confia no Senhor. O rei confia no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. Então, meu querido, é este Elion que você tem. Se o rei confia nele, quem é você para não confiar? Se os pés do rei não vacilam por conta da confiança no Altíssimo, em Elion, quem é você para vacilar? Então, amados, nós confiamos em Elion e nós não vacilamos quando nós andamos, porque Elion está conosco, o Deus Altíssimo. Salmo 50:14, oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. É importante que você faça isso. Se você fez votos ao Senhor, pague, porque Ele é o Altíssimo. Ele te protege, Ele te guia, Ele te guarda, Ele é o Altíssimo, você não vacila. Mas não vacile também negando os votos que você fez. Um outro nome é o nome Adonai. Adonai significa Senhor, Mestre. Então, toda vez que está escrito na Bíblia Senhor, toda vez que está escrito na Bíblia Mestre, todas as vezes que nós citamos agora Senhor, estava escrito Adonai. Né? Adonai quer dizer isso. E em algumas passagens, eles citam também Deus, eles traduzem como Deus.
toda vez que este Deus for no sentido de governante, daquele que determina a minha vida, daquele que julga a minha vida, né? Aquele que é Senhor. Então, toda vez que Deus estiver no sentido de Senhor, de mestre, de superior em termos de julgamento, em termos de governo, a palavra no original era Adonai. Ele quer dizer Senhor. E Deus é Senhor também. E uma coisa interessante aqui, a partir do momento em que Deus se fez conhecer com o nome de Yahvé, para que as pessoas não chamassem esse nome a todo momento, a todo momento, a todo momento, um dos mandamentos diz que nós não devemos chamar o seu santo nome em vão. E aí as pessoas ficavam com medo de falar Yahvé, e acabavam substituindo. Então, todas as vezes que na Bíblia está escrito Yahvé, a gente traduz ou a gente fala Adonai. Né? Eu tive aulas de hebraico e num determinado momento, quando a gente já conseguia ler os textos da Torá antiga, da Bíblia antiga, eram dados para nós e nós tínhamos que ler em hebraico e fazer a tradução para entender o que a gente estava lendo. E todas as vezes, meu amado, hoje, todas as vezes que estava escrito Yahvé, estava escrito a palavra, o nome pelo qual Deus se fez conhecer, nós éramos obrigados a falar Adonai. Então nós não líamos Yahvé, nós líamos Adonai. Por isso Adonai ficou um nome muito utilizado, porque além das vezes em que está escrito Adonai mesmo, todas as vezes em que está escrito Yahvé, eu leio Adonai. Tá? O segundo nome usado, então o primeiro foi Elohim, o segundo nome usado foi Adonai. E aqui está em Gênesis 15:2. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Quer dizer, o mordomo, meu servo, é que vai ser meu filho, né? meu filho no sentido de meu herdeiro. Então aqui Abraão ele chama a Deus de Senhor, de mestre, tá? Pedindo orientações. Então Adonai é utilizado para isso. Finalmente, o terceiro nome, o mais importante, não que os outros não tenham importância, eles têm importância, a gente já viu quem é o nosso Deus, a gente já revelou para vocês toda a utilização, todo o caráter, todo o poder de Deus, mas nesse momento Deus se dá a conhecer. Então ele não está usando um nome pagão, ele não está usando um nome que todo mundo usa. Não, ele dá um nome dele. Este nome é um nome exclusivo. E ele escreve assim mesmo, YHWH. Ele, mas não tem vogal. Pois é, não tem vogal. A pronúncia, ela se perdeu com o tempo, porque como eles acabavam não falando mais, a gente perdeu a noção de como é que era pronunciado este nome. Este nome é um nome exclusivo, foi Deus que revelou. Ele disse: é este o meu nome, você vai me chamar por este nome, não pelos outros, mas por este nome. Tanto isto é verdade que na Bíblia você vai encontrar no original, na nossa não, porque ela está traduzida, mas no original você vai encontrar 6.700 vezes o nome Yahvé. Tá? É um nome sagrado. Por que eu falo Yahvé e eu digo, mas a gente não sabe a pronúncia? É porque a gente pegou as vogais de Adonai, que era também um nome muito usado, né, e colocou entre o YH, o W e o E, e ficou então Yahvé. Então ficou esse é o nome que nós temos, que é exclusivo de Deus. E o que significa Yahvé? Fantástico, profundo, maravilhoso. Tá? Yahvé quer dizer
aquele que é. Ele era naquele tempo, ele é hoje e ele é no futuro. Ele é. Isso significa que é um nome eterno. Essa é a característica de Deus. Ser eterno agora. Ser eterno e imutável. Porque tudo que ele fez para Abraão, Jacó, Isaac, José, para todo aquele povo lá, todas as promessas que ele fez e que ele cumpriu, ele é o mesmo para fazer as promessas na minha vida e cumprir, para fazer as promessas na tua vida e cumprir. Então, aquele que é, ele é eterno e ele é imutável. Ele não deriva de nada, ele não tem origem, não tem algo que o fez, alguém que o fez. Não. Ele, além dele não ter esta origem, porque ele é eterno, ele existe por ele mesmo. Na cabeça da gente fica difícil entender isso. Eu compreendo. Às vezes eu me perco nesse pensamento, eu não consigo chegar a uma conclusão. Mas ele sempre foi. Não teve uma origem, não vai ter um fim. Ele existe, pura e simplesmente ele existe. Mas ele não existe só por existir. Ele existe e ele faz todas as coisas. Por isso esta passagem é fantástica. É uma das passagens mais lindas da Bíblia. Eu amo esta passagem, tá? Ele diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele é um pouquinho antes do livramento do Egito. Quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eu preciso ter um nome. Aquele Deus, que nome é esse? Que caráter é esse? Que essência é essa? Que poder é esse agora? A gente já sabe do Altíssimo, a gente já sabe do Senhor e Mestre, a gente já sabe do Poderoso, a gente já sabe do Grandioso. Quem é esse Deus agora? Como ele está se apresentando agora? Então ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ele é eterno, imutável, poderoso, que criou tudo, que fez tudo e que vai fazer. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amados, o grande eu sou, aquele que é o que ele é. Poderoso, grandioso, maravilhoso, magnífico, altíssimo Senhor, aquele que é. O nome Yahvé, ele pode ter algumas variações. E é interessante que aquele que é pode ser muitas coisas grandiosas na vida do crente, na vida do cristão. A primeira menção do Yahvé junto com uma outra palavra é Yahvé Jiré. Yahvé Jiré você já ouviu falar. Agora são nomes que vocês já ouviram falar. Yahvé Jiré, o que acontece aqui? Acontece que este Deus, aquele que é o quê? Providência. Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré. Gênesis 22, 8 a 14. O que está acontecendo aqui? Abrão levou o seu filho no alto do monte, porque o Senhor mandou oferecer em sacrifício
o seu único filho, o filho da promessa. E aí o que acontece? Abraão vai, leva, amarra a criança e quando ele está prestes a baixar o cutelo, a sacrificar mesmo, ele ouve uma voz dizendo: para. Não faça isso não. Mas eu tenho que fazer um sacrifício. Sim, mas o Senhor provê. Dá uma olhadinha ali do lado, o que tem ali? Tem uma oferta de sacrifício. E então chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, Yahvé Jiré, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esta passagem é uma passagem magnífica, é uma passagem fantástica, é uma passagem profunda. Outro nome é Yahvé Nissi. Yahvé Nissi quer dizer Senhor minha bandeira. Está em Êxodo 17:15. O que acontece aqui? Moisés está em luta, em verdade é Josué que está lutando, guerreando contra Amaleque. E aí é uma luta grande, é uma luta pesada, é uma luta onde muitas pessoas morrem, mas o povo de Deus é o povo que vai vencer a batalha. Então, ao final, Moisés edifica um altar chamando o local de O Senhor é minha bandeira. Amados, isso é uma questão de guerra, isso é uma questão de luta. Todo exército tem que ter uma bandeira, que é uma representação daquilo que eles são. Todos os países têm uma bandeira. Todas as facções têm uma bandeira. Vocês viram acontecimentos no nosso dia a dia, agora, os últimos dias, em que grupos de pessoas começaram a andar na rua empunhando algumas bandeiras, queimando outras e mostrando a sua bandeira. Ou seja, eu estou mostrando o que eu sou. Eu estou aqui em nome disso. Então, quando Josué ganha a batalha, Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira. Eu vou em nome deste. A bandeira representava um povo. Então, quando ele diz que o Senhor é minha bandeira, ele está dizendo que é Deus que representa este povo. E nós vencemos porque nós temos esta bandeira, este poder está sendo, está mantendo, está sendo a salvaguarda, está sendo a salvação do povo que vai à luta. Então, Yahvé Nissi, quando nós vamos à luta, meu querido, nós temos uma bandeira, que é Deus. Deus está conosco. Ele é o nome dele que está sendo representado ali. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. E aqui nós temos uma passagem em Juízes. E aí, quando Gideão é chamado como juiz da terra de Israel, o que acontece? Veja, eles estão em guerra, eles estão em briga, e aí Deus fala com Gideão. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja convosco. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até hoje, dia de hoje, né, está em Ofra dos Abiesritas esse memorial de paz em relação a Deus. Aqui nós temos duas situações. Quando Gideão vê a Deus, ele teme pela sua vida, porque ninguém vê a Deus e fica vivo. Então, o que é que Deus diz? Paz seja contigo. Fique tranquilo, você não vai morrer. Mas eu preciso que você lute. Eu preciso que você vá atrás. Eu preciso que você traga uma paz. Como é que eu vou trazer a paz agora? O pecado é punido pela morte. Então, quando Gideão foi chamado
para lutar, ele está sendo chamado para extirpar o pecado dali. Então isso se faz com guerra. E como é que chegamos à paz? Quando isso tudo é retirado, então aí eu tenho uma situação de paz. Então a paz, ela vem quando é retirado o pecado. E é interessante, meu querido, quando você se encontra com um outro irmão, normalmente nós nos cumprimentamos. A gente não diz oi, a gente não diz olá, a gente não diz boa noite. Pode até dizer tudo isso. Mas normalmente nós nos reconhecemos, nós nos cumprimentamos dizendo paz. Paz, irmão, paz seja contigo. Paz do Senhor. Então nós estamos desejando paz. O que é esta paz? Esta paz, quando eu desejo essa paz, é uma comunhão que o irmão vai ter com Deus. Porque nós, estando em comunhão, nós estamos em paz. Então, esse é o sentido de Yahvé Shalom. Yahvé Tzidkenu, Yahvé Tzidkenu, significa Senhor, nossa justiça. E aqui nós temos uma passagem que vai em Jeremias, né? Fala assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Então aqui, meu querido, quando nós estamos sendo afrontados pelo mundo, pelas pessoas, pelas circunstâncias, nós temos uma saída. Existe alguém que se levanta, que é poderoso o suficiente, um Yahvé, aquele que é, um Elohim, um Elion, um Adonai, que se levanta e que faz justiça. Então, neste caso, quando Deus se levanta do trono, levanta o seu braço e nos traz justiça, nós dizemos Yahvé Tzidkenu, ou seja, Senhor é a nossa justiça. Porque não se engane, meu querido, você não vai achar justiça em nenhum outro, em nenhuma outra situação, em nenhum outro poder que não seja o poder de Deus. Então, nesse sentido, Yahvé Tzidkenu. Que mais? Nós temos mais alguns nomes que são utilizados aqui. Yahvé Samá, o Senhor está ali. O Senhor está ali. Ezequias 48:35, Ezequiel, quando o Senhor está mostrando, né, Ezequiel tem uma visão e ele vê que existe uma medição, ele está descrevendo os céus, a cidade eterna. Ele está descrevendo a nossa morada futura. Então ele diz assim: 18.000 canas por medida será ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Meu querido, quando Deus está, tudo está. Justiça está, vida eterna está, tudo está. Então, quando se fala Yahvé Samá, eu estou dizendo que o Senhor está ali. O Senhor, a sua presença está ali. E se a sua presença está ali, tudo que é ruim é retirado e tudo que é bom é colocado. Porque é ali que eu tenho paz, é ali que eu tenho justiça, é ali que eu tenho compartilhamento, comunhão, porque Deus está. Yahvé Sabaô ou Yahvé Tsebaô são nomes parecidos, a pronúncia é um pouquinho parecida, a escrita tem alguma semelhança e a tradução é a mesma. Tá? É o Senhor dos Exércitos. É interessante como nós estamos em guerra com o mundo. O mundo faz guerra conosco, porque nós estamos em guerra contra o pecado. Sempre foi assim
e sempre será desse jeito. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E esses dois reinos estão sempre brigando, sempre em guerra, sempre em conflito. Ora, existe um chefe deste mundo, das trevas, e existe um chefe deste mundo, da luz. O que acontece aqui é que, na palavra de Deus, Deus Yahvé, aquele que é apresentado como o Senhor dos Exércitos, porque sob as suas ordens estão vários elementos de guerra, né? Eu posso entender aqui os anjos, eu posso entender aqui algumas pessoas, posso, a palavra entende isso também. Então, quando ele fala de exércitos, não é só o exército físico que ele tem, mas o exército espiritual que ele manda para nos proteger. Então, às vezes, nós devemos nos cercar desse exército espiritual. A gente pede para que o Senhor nos cerque com o seu exército, com os seus anjos, para nos guardar, para nos proteger. Então, isso aqui é interessante porque, veja, 88 vezes é utilizada a expressão Sabaó, Yahvé Sabaó, fora Yahvé Tsebaó. Então, o que significa isso? Vamos lá, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu querido, Davi tinha na sua frente um Golias, mais de 2 metros de altura, um cara muito forte, muito musculoso, com uma vestimenta de guerra para proteger o seu corpo, com lança, com espada, com escudo. Ele estava protegido, ele estava pronto para machucar quem quer que fosse, ele tinha força suficiente para enfrentar qualquer pessoa. E aí, muita gente tinha medo. E ele aproveitava desse medo e ficava falando impropérios, falando besteiras, né? Sendo dessa forma afrontosa. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes você foi um Davi e chegou um Golias na tua frente e ficou te afrontando, ficou te provocando, né? Mostrando que tinha força, mostrando que era isso, mostrando que era aquilo, mostrando que tinha poder. Só que Davi disse o seguinte: você vem comigo com lança, você vem comigo contra mim com espada. Eu estou indo contra você em nome do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaó. Yahvé Sabaó. Então o que acontece agora aqui? Acontece que Davi mata Golias. Porque ao lado dele tem todo um exército de anjos, todo um exército de poder. Existe o poder do nome de Deus, que está do lado de Davi. Né? Então, neste caso aqui, Yahvé Sabaó, Yahvé Tsebaó. E assim vai, né? Em Salmos, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Né? Ou então em Isaías 6,3, e clamavam uns aos outros. Olha que fantástico, que maravilhoso é isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amados, o que você quer mais para descrever o nosso Deus do que um Yahvé Tsebaó, um Deus dos exércitos, que é santo e que enche a terra com a sua glória? Né? A lua se envergonhará, diz Isaías, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente.
E diz ainda a Zacarias: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então eu tenho aqui, meu querido, o Senhor dos Exércitos. Né? Todos aqueles que lutaram contra os santos, todos aqueles que lutaram contra Deus, né? Por mais poderosos que fossem, eles vão ser derrotados, sim. Eles vão. E ao final, eles vão render glória a esse Deus, ao Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos. E finalmente tem uma última associação, que é Yahvé Elohé Israel, que é o Senhor Deus de Israel. Onde é que está isso? Está em Juízes, Isaías e Salmos. Juízes 5:3, ouve reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Meu querido, ele está dizendo agora que este é o Deus específico, exclusivo de Israel. Mas ele, eu não sou de Israel, eu nasci aqui no Brasil. Eu sei que você nasceu aqui no Brasil. Mas se você não se esqueceu, você agora é de um Israel celeste. Você é um Israel espiritual. Então este Deus também é teu. Porque você faz parte deste povo, o Israel celeste. Tá? Então este é o Senhor Deus de Israel. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Lembre-se, Deus vai ter limpa, vai ter conserto, vai ter que consertar isso tudo, vai ter que arrumar isso tudo. Mas alguns vão restar, um restinho vai ficar, e este restinho é o restinho, o povo de Deus, é o Israel que vai morar com ele na cidade celestial. Então, o restinho fica, e esse restinho, por mais sacudido que seja, por mais limpa que tenha acontecido, um restinho vai ficar, esse restinho que é o povo de Deus, que é o Israel celeste. Tá? Pois tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Yahvé Sebaô, Deus de Israel, Yahvé Eloé Israel, desperta para visitares todos os gentios, não tenha misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Ou seja, Deus, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, poderoso do exército, onde há vitória quando se levanta. Deus deste povo que é Israel. O que o salmista está dizendo? Se levanta, vem lutar por mim, vem me salvar. Põe este povo que é pérfido, que é maldoso, que só causa maldade e que está perseguindo o teu povo. Põe esse povo a perder. Né? Pune este povo. É isso que ele está dizendo. Posso chamar Deus de Jeová? Pode. Não é um nome bíblico. Você não vai encontrar o nome Jeová na Bíblia. Tá? É uma forma artificial. É uma forma que nós criamos para facilitar o nominar, para dar nome. Né? Isso foi criado, em verdade, no século XIV. Então se pegou o nome de Yahvé e se transformou isso e deu origem a Jeová. Jeová não é um nome bíblico. Mas você pode utilizar esse nome? Claro que pode utilizar esse nome. O nome Jeová é utilizado, muita gente usa o nome Jeová. Mas não está errado, se não está na Bíblia, não está errado eu usar? Lógico que não, meu querido. Você está usando o nome com respeito. Você está usando o nome levando em consideração todo o poder, toda a majestade, toda a fortaleza, tudo
tudo que a gente viu até agora, você está levando em consideração esse ser altíssimo que é Deus, tá? E está chamando ele de Jeová, mas você o chama com temor, você o chama com respeito, você o chama glorificando, louvando. E, portanto, é possível sim você usar esse nome, sem maiores problemas. Fica tranquilo. Finalmente, nós temos um outro nome, que não é um nome, algumas pessoas podem achar que sim, que não é um nome do Novo Testamento, porque o nome Pai já era utilizado também no Velho Testamento para Deus. Então, ou no Novo Testamento, ou ele está como pater, no sentido de pai, na língua grega, ou Abba, na língua hebraica. O que é esse Pai? É a primeira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai, que é a figura de Deus, a primeira pessoa da Trindade. E o que significa dizer Pai? Significa aquele que deu origem, aquele que formou, aquele que fez, né? Aquele que gerou. Então, Pai aqui tem essa conotação de alguém que gerou, de alguém que fez, de alguém que formou, de alguém que acompanhou, enquanto aquele seu filho é pequeno ainda, não tem condições ainda de se defender, portanto é um progenitor, é o pai. Tá? Em Salmos 89, 26, está escrito assim: ele me chamará dizendo, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Então veja que em Salmos ele já chama Deus de Pai. Então é possível, e era possível, as pessoas chamarem Deus de Abba, de Pai. Né? Mas tu é nosso Pai, diz em Isaías 63,16. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade ao teu nome. Você está vendo como o Pai aqui está associado à redenção? Exatamente porque no Novo Testamento ele vai ter esta ideia mais específica de redenção, porque ele manda o Filho para redimir dos pecados. Tá? Em Mateus 6, 9, nós temos uma passagem um pouco maior. Né? Então eles chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que a gente ora? Nos ensina a orar. E aí Jesus começa: Pai nosso que estais no céu. Então ele começa a oração chamando Deus de Pai. E em Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aqui ele fala duas vezes, Abba, Pai. Quando isso acontece, a tradução, não na nossa, a Bíblia não fez essa tradução. Você viu que eu acabei de ler, ela não fez. Mas quando isso acontece, o sentido de Abba, Pai, é de paizinho. É aquela forma carinhosa que as pessoas têm de chamar a Deus. Paizinho, Abba, Pai. Jesus fazia isso. Jesus chamava Deus de paizinho. Né? Isso não está traduzido, né? Mas ele tem esse sentido. Toda vez que você vê Abba, Pai, né? E quando você fala Abba, Pai, você está dizendo paizinho. Quando você está se aconchegando, né, nos braços do Pai. E em Gálatas, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, Paizinho. Portanto, nós somos adotados, nós somos filhos de eleição. Ele elegeu, ele adotou porque quis. Né? Então, nós temos essa comunhão com Deus Pai. Meu querido, eu espero que você tenha entendido e vislumbrado todo o poder que existe no nome do nosso Deus.
De todas as formas que nós chamamos Deus, nós vamos aprender e nós vamos ver o poder que Ele tem. Ele é um ser altíssimo. Então, aqui, esse momento que nós tivemos, esses minutos que nós tivemos, é exatamente para revelar para você, né, a grandiosidade desse nosso Deus. Esse nosso Deus é magnífico, poderoso. Então, este Deus, ele se revela, né, através do seu nome para o seu povo, como Senhor, como poderoso, como exaltado, como altíssimo, aquele que é imutável e eterno, capaz de prometer, criar, fazer, cumprir, ser igual, não mudar nunca. O que provê nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, aquele que nos dá vitória nas nossas batalhas, não interessa se o inimigo é único, se o inimigo é numeroso, se o inimigo é poderoso, se o inimigo é grande. Não interessa, Ele nos dá a vitória. É o Senhor dos exércitos que não nos deixa sozinho, que nos cerca de anjo, que nos protege. É o Senhor que é uma torre forte, um refúgio para nossa segurança, o que traz paz à nossa vida e que traz justiça, porque quando Ele se levanta do seu alto trono com a mão levantada, Ele faz justiça em toda a terra e Ele traz exércitos para defender você, para me defender, para defender o seu povo. Aquele que está aqui, aquele que está comigo, aquele que está contigo, aquele que estará conosco até o final dos tempos, o nosso Pai. Amado, que você possa compreender mais profundamente tudo isso. Fica com Deus. Que Deus te guarde e te proteja, hoje e para sempre, no seu nome santo, grandioso, glorioso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. Amém.